Bom, olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui já nos preparando para mais uma aula deste projeto Empreendedorismo e Inovação, que é um projeto que nós estamos aí com uma visão de a parte de administração, vamos dizer assim, né? Tanto de negócios como até mesmo da sua vida também, né, pessoal. Então nós estamos iniciando hoje um novo tema, né? Nós tivemos aí uma introdução com respeito a conceitos, nós tivemos aí a parte de conceitos de fundamentos de administração e falamos um pouquinho da história da administração, do contexto da administração, por que que ela nasceu e por que que ela existe, né? Qual foi a necessidade maior dela dentro do nosso contexto hoje, vamos dizer assim, como sociedade. E agora a gente está avançando para um novo conceito que se chama planejamento e gestão estratégica, tá? Essa é uma matéria que, inclusive, na faculdade é uma matéria praticamente de fundamentos. É como você muda e monta o seu negócio, tanto para aquilo que já existe, tanto que aquilo que ainda vai, vamos dizer assim, vai nascer, né? Então a gente tem esse conceito propriamente dito, né, de planejamento e gestão estratégica, com o intuito de trazer para vocês todo aquele conceito de o que é planejamento, o que é gestão estratégica, para que isso serve e como isso vai se agregar no nosso negócio, né? Presencialmente, no domingo, quando nós estivermos juntos, nós vamos fazer um exercício prático do contexto que vai fazer tipo uma autoanálise tanto do seu negócio como de você mesmo, no caso da sua própria carreira pessoal profissional, da onde você quer atingir os seus objetivos, criar planejamento e criar aquela visão estratégica do negócio, ser um gestor, né? Então é isso que nós vamos estar aprendendo aí nesse novo módulo que nós estamos aqui. E nesse conceito de planejamento e gestão estratégica, nós vamos agregar conceitos de gestão de pessoas, conceitos de gestão financeira, conceitos de gestão da produção, conceitos de gestão econômica, tudo que envolver gestão, e até um pouquinho de marketing também, do que diz respeito ao negócio, à empresa, que é o meio mais importante hoje da gente trabalhar, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com os objetivos e emenda dessa matéria, que é planejamento e gestão estratégica. Então, nós vamos começar definindo o que é estratégia, o conceito de estratégia, a evolução do pensamento estratégico, conceitos de missão, visão e valores, que eu acho que é uma coisa que é um paradigma hoje no mercado. Muitas pessoas não sabem exatamente o que é definir esses três conceitos dentro da empresa. Análise do ambiente empresarial, como funciona uma empresa, como que ela tem, como que esse ambiente precisa estar agregado ao ambiente corporativo junto ao mercado. Lembra que no início das nossas aulas nós fizemos aquele exercício com 4 perguntas e uma das perguntas era, olhando de dentro para fora, como você consegue se destacar no mercado? Eu acho isso fantástico. Então a gente vai analisar o ambiente empresarial a partir deste conceito. Ferramentas de gestão estratégica, a gente tem várias técnicas de fazer gestão estratégica, como análise SWOT, matriz BCA, matriz PDCA e também a matriz Business Scorecard, que também é uma técnica muito inovadora para esse conceito de gestão estratégica. Faremos algumas construções de cenários, trabalhando com estudos de caso, metodologia e técnicas para a construção de mapas estratégicos, formulações de estratégias, implementação de estratégias e controle das estratégias. E por último, vamos aprender a identificar, aplicar e gerenciar os processos de planejamento e de gestão estratégica. Tá bom? Preparei esse aqui, é uma bibliografia rápida,
da onde eu tirei todos esses conceitos. Vocês podem estar usando isso também como uma base de estudo, né? Da onde saiu todo esse estudo, todos os conceitos que nós vamos estudar, tá bom? E como parte dessa nova matéria, nós vamos trabalhar alguns conceitos novos. E para isso, nós vamos começar a ensinar vocês a desenvolver uma empresa, seja ela do zero ou reestruturar a sua empresa que já existe, né? Nós temos já os grupos que o pastor Everson já definiu, né? Já fez aquele sorteio. Vocês já estão trabalhando, né? Vendendo os produtos, fazendo toda a parte. Então, nós vamos definir essas empresas para que elas tenham um trajeto, para que elas tenham um porquê da existência. E isso vocês vão conseguir aplicar fora da igreja, né? Aplicar no dia a dia de vocês, seja no contexto estratégico, ou seja no contexto realmente de mercado mesmo, de vocês atuarem e crescerem a empresa de vocês, né? Porque apesar de quem não tiver uma empresa, acredito que futuramente possa ser um empreendedor e possa de fato abrir uma empresa e estar atento no mercado a ponto de estar vendendo alguma coisa, prestando um serviço, se destacando realmente no mercado. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos iniciar o projeto da empresa, ou seja, começar a construir uma empresa do zero, tá? Que é isso que a gente precisa ter essa visão, através das técnicas que nós vamos aprender. Então, a primeira parte desse projeto de empresa, a gente pode tanto utilizar a empresa que vocês já têm aí do grupo de vocês dividido, ou vocês também podem utilizar isso na empresa de vocês que já existe, ou naquela empresa que futuramente você possa querer empreender, tá bom? Então, na parte 1, nós vamos aprender a criar a história da empresa, né, uma apresentação, a missão, qual é o negócio da empresa, a visão, como ela quer ser reconhecida, valores, quais são as normas de conduta e o diferencial competitivo frente aos concorrentes diretos, critérios definidores da qualidade e ganhadores de pedido. É isso que vocês vão montar nessa primeira parte. Nessa segunda parte, nós vamos iniciar de fato, na parte 2, o planejamento estratégico através da primeira técnica de gestão estratégica, que é a análise SWOT. Ela é uma análise bem aprofundada, onde a gente consegue analisar os pontos fortes da empresa, os pontos fracos, as oportunidades da empresa e as ameaças. E a partir disso, tomar decisões estratégicas de objetivos de crescimento a longo prazo e de defesa a longo prazo. Esse é um conceito mais meio que complexo, mas que dá um pouquinho mais de trabalho no início, mas que vai fazer com que sua empresa saiba para onde ir. Afinal, como diz aquele velho filme da Alice no País das Maravilhas, se nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer lugar serve. Então nós precisamos traçar um caminho e entender aonde nós queremos ir e para onde nós queremos ir, tá bom? Então nós vamos agora também para a parte 3, terá essa parte 3, onde a gente vai fazer o planejamento tático e operacional, que ele existe dentro da empresa, tá? Esse planejamento, ele é um pouquinho mais chão de fábrica, mas que depende um pouco também dos funcionários, da parte mais operacional da empresa. Porém, nós vamos estabelecer planejamentos que possam fazer a parte de gestão de processos e gestão de pessoas e um pouco de gestão financeira também. Afinal, essa parte tática e operacional, ela é como se fosse o alicerce da empresa. Quando você define uma estratégia, você precisa passar essa estratégia para o planejamento tático, para o planejamento operacional, tá bom? Então, é definir objetivos de médio prazo, que é o what, o que, né? O que nós vamos fazer, né? E os objetivos dos processos operacionais, que são a curto prazo, que também são o que nós vamos fazer, né? Então, esses caras, táticos e operacionais, eles trabalham coisas a médio e curto prazo, enquanto a parte estratégica, ela define algo a longo prazo, tá bom? A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas já de início, como uma pincelada rápida, é isso que a gente vai fazer. Nessa parte 3, vocês vão desenvolver esse projeto da empresa de vocês. Claro, nós não vamos fazer tudo de uma vez, essas 3 partes. Vocês vão fazer uma parte a cada aula. Nós temos um módulo de planejamento e gestão estratégica extenso,
Então, ele será dividido em 3 partes. E cada parte nós vamos passar o conteúdo e vocês vão estar aptos para poder fazer cada parte desse planejamento. Depois a gente vai para o desenvolvimento dos planos de ação, que é o famoso 5W2H. No slide eu coloquei 4W2H porque o primeiro W já está lá em cima no objetivo de médio prazo, que é o what. Depois a gente vai nos outros Ws, que é aquele famoso o que, quando, quem, onde, como fazer, né? Aquele famoso, os cheios dos porquês da administração. E depois a gente tem os famosos 2Hs, que é o como fazer e quanto custa, né? Como fazer, como acompanhar e quanto custa esse negócio, né? Fazer os planos de ação. Depois a gente vai usar as 2 matrizes mais famosas da administração, que é a matriz PDCA e a matriz BSC, que é o famoso Business Scorecard, tá? E a gente vai começar a traçar grandes avanços na área de planejamento e gestão estratégica para o negócio de vocês. Seja para a empresa que vocês estão fazendo no projeto de empreendedorismo, como também para a empresa de vocês na vida real. E quando eu falo empresas, pode ser você empreendedor ou pode ser você pessoa física como prestador de serviço ou como um funcionário de uma empresa. Afinal, você também é uma empresa e você também tem condições e aptos para desenvolver o seu negócio, certo? Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar aqui a aula propriamente dito. Espero que você tenha entendido. Se tiver dúvidas, a gente vai traçar essas dúvidas no domingo, tá? Mas inicialmente, eu quero fazer com vocês alguns levantamentos de conhecimentos prévios, para que vocês façam uma autoanálise. Essas 3 perguntinhas rápidas, eu vou respondê-las para vocês posteriormente, mas queria que vocês aproveitassem um pouco e deixassem a mente de vocês trabalhar para vocês entenderem o que a gente vai conversar. Então, a primeira pergunta: o que vocês entendem por gestão e planejamento estratégico? O que é essas 2 palavrinhas aí? 3, na verdade, né? Planejamento, estratégia e gestão. Eles 3 se juntam. O que vocês entendem sobre isso? Tá? Eu vou deixar um tempinho, claro, para vocês responderem, mas depois a gente vai falar junto. Daqui a pouquinho já vamos responder para vocês. Qual a importância para o contexto de negócios dos dias atuais e futuros? Quando a gente fala da importância para o contexto de negócios, a gente está falando exatamente de gestão e de planejamento estratégico, tá bom? Na sua visão, quais são os maiores desafios quando o assunto é gestão e planejamento estratégico? Existem muitos desafios, gente. Assim como a gente perguntou lá no começo do curso, quais os desafios de implantação de processos, quais os desafios de gestão de pessoas? É um negócio que dá trabalho. Por quê? Existem desafios. Porque para você construir um negócio, modelar um negócio, não é fácil. Existem muitos muros, muitos degraus para se ir encalçando. Então, existem esses desafios. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês aí, basicamente para vocês poderem falar sobre o assunto. Pausa, se for o caso, você dá um pause no vídeo, responde essas 3 perguntas com a sua opinião. E depois a gente vai, certamente, aí a gente vai responder para vocês, tá bom? Bom, eu vou considerar que você fez o pause no vídeo e respondeu as 3 perguntinhas. Da sua opinião mesmo, mas eu vou passar para vocês aqui um pouco da minha visão com relação a essas 3 perguntas. Começando pela primeira. O que vocês entendem por gestão e planejamento estratégico? Simples. Gestão e planejamento estratégico é um dos princípios básicos da administração. Seja administração moderna, administração clássica, administração científica. Por quê? Porque tudo nasceu do planejamento. Tudo nasceu daquilo que você inicia-se de uma ideia. Tanto quando a gente vai falar de gestão de processos, também vai falar de gestão de projetos, principalmente gestão de projetos, tem muito esse negócio de planejamento. Na própria parte de gestão de projetos, a gente tem o PMI, que é o Instituto Brasileiro e Internacional, ele tem uma base aqui no Brasil também, que é o instituto que controla o gerenciamento de projetos no Brasil. E eles batem muito na tecla nessa questão do planejamento. E eles falam como os princípios básicos da gestão de projetos é o planejamento. Então, na administração não é diferente. A gente tem essa questão do planejamento estratégico, a gente tem a questão da gestão na administração. E o que é essa questão do planejamento? É você preparar, né?
são métodos que exigem habilidade. Que tipo de habilidade? Habilidade de tentar entender as coisas. Quando a gente faz um planejamento, principalmente planejamento estratégico, significa que a gente está fazendo um planejamento para algo específico. Diferente de você fazer um planejamento aleatório, um planejamento financeiro, um planejamento de vida, um planejamento de férias, ou um planejamento de vendas, por exemplo. Não, é um planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele tem um foco. Quando a gente fala de estratégia, a gente fala de armas. A gente fala de formas da gente atingir aquele objetivo. Então, quando eu faço um planejamento estratégico, eu começo a analisar como eu vou atingir certos objetivos dentro da minha empresa, dentro da minha instituição. Então, o planejamento estratégico ele vem para preparar a empresa para aquele objetivo que ela vai atingir. O que é gestão? A gestão está muito ligada com a administração daquilo que foi planejado. Normalmente, a gestão a gente coloca no nível mais baixo da empresa, por incrível que pareça. Por quê? A parte estratégica da empresa ela não é uma gestão, ela é sim, na verdade, ela é uma governança. Toda a parte estratégica da empresa, o planejamento estratégico é feito pela governança da empresa, que é a mais alta gestão da empresa. São os donos, os CEOs, os sócios, os diretores. E a gestão ela é feita pelos gerentes, a parte mais tática, a parte mais operacional da coisa dentro da empresa. Então, a gestão ela está mais englobada nesse aspecto. E em todos os casos precisa de uma habilidade e conhecimento. É aquele famoso chá que a gente já falou na aula passada, né? Conhecimento, habilidade e atitude. A gente tem esses três contextos que são você ter o conhecimento, que é a parte teórica do negócio, você ter a habilidade, que é a experiência de um todo, e você ter a atitude, que é a vontade de fazer as coisas. E isso atrai muito as empresas profissionais que tenham essas características. E, consequentemente, empresas que prestam serviços com essas características também têm um peso maior no mercado. Partindo para a segunda pergunta, qual a importância para o contexto dos negócios atuais? Simples, é uma importância gigantesca. Né? É a tomada de decisão da empresa, através desses dois termos de gestão e planejamento estratégico, são decisões. Eu resumiria em decisões. Então, nós temos as decisões que vão ser tomadas pela alta gestão da empresa, que no caso é a governança, e depois nós temos as baixas decisões que vão ser tomadas pela gestão. No contexto geral, a governança ela toma as decisões estratégicas enquanto a gestão administra as estratégias da governança. Então, vamos dizer assim, é como se a alta gestão da empresa ela tomasse as decisões e toda a parte de gestão, os gerentes, os encarregados, até mesmo os funcionários operacionais, tivesse como objetivo principal cumprir essas decisões estratégicas. Então, para o contexto do negócio, o planejamento estratégico está muito ligado com a decisão. Então, não só a decisão, o planejamento estratégico, só abrindo um parênteses, ele também é voltado para a área de prevenção e tentar prevenir o futuro. Não, eu não vou querer ser um vidente, o cara da bola de cristal, não, o super poderoso. Não é isso. A decisão do planejamento estratégico está focada na prevenção do futuro. Eu tento prevenir. É aquele famoso tentar prevenir o que pior pode dar errado naquele projeto, o que de pior pode dar errado naquela venda, naquele negócio. É o que de fato de ruim que vai acontecer. Você tenta prevenir, você coloca isso no planejamento, para que as pessoas possam saber que isso pode acontecer. Talvez não aconteça, porque graças a Deus a gente pode estar 100% preparado, graças às experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Mas o planejamento vem para prevenir isso daí, tá bom? Tá certo? E a última pergunta, na sua visão, quais os maiores desafios desses caras aqui? É o que eu sempre listo e eu sempre falo isso na faculdade para os alunos, que é a questão de saber o que fazer, saber o que quer e saber como fazer. Esses três pilarzinhos aí. Saber o que fazer, como fazer e o que fazer. Gente, é o que e como. E quem fazer? Desculpa, esqueci do quem. Então, esses três carinhas aqui. O que, quem e como. Então, acho que os maiores desafios são esses três caras aí.
Porque quando a gente não sabe o que quer fazer, não sabe como fazer, e muito menos quem vai fazer, fica muito difícil a gente montar um planejamento, uma gestão estratégica, a fim da gente ter o norte, a gente seguir o norte, né? Então eu acho que respondendo essas 3 perguntas, acredito que vocês tenham passado perto disso que eu falei, porque são perguntas que não tem uma regra de resposta, é mais uma opinião, tá bom? Tá certo? Então passando para aqui, depois de tudo isso que a gente falou, que foi uma breve introdução, onde está a área de negócios? Que é a área de empreendedorismo, é a área nossa, né? Nós aqui como empreendedores ou funcionários sendo gestores ou donos do próprio negócio, né? Então, a empresa como um todo, ela está sempre no meio, claro. E a empresa, ela tem todos os objetivos. Como toda instituição, ela tem um objetivo. Eu lembro que nas aulas de fundamentos a gente falou um pouquinho sobre a diferença entre empresa e organização. A gente sabe que a empresa ela tem fins lucrativos e a organização ela tem fins governamentais. Normalmente as organizações elas trabalham com um contexto de trabalhar por um bem maior. O que é esse bem maior? Polícia, atuando pela segurança, o corpo de bombeiros atuando pelo combate ao incêndio, estruturas, né, defesa civil pela estrutura de casas, assim vai. ONGs, que trabalham em instituições de caridade, que prestam serviços na área social. Então, no contexto geral, as organizações elas não têm fins lucrativos, elas têm de um bem maior. Já as empresas, elas têm um fim lucrativo, elas têm o objetivo de lucrar, tá? Quando a gente olha para a empresa, a gente vê esse organograma, a gente vê que a empresa ela tem missão, que são as competências, propósitos e estratégias definidos. Normalmente, a missão da empresa ela tem esses 3 pilares. A competência do que é a empresa. A empresa é competente para fazer o quê? Ela tem propósitos, que é os propósitos definidos daquilo que ela acredita, daquilo que ela vai buscar. E as estratégias de como ela vai fazer esse negócio, que é o famoso missão, visão, valores. Quando a gente define estratégias, a gente pensa muito em valores, porque as estratégias é como a gente vai fazer o negócio. E muitas das vezes as empresas deixam os valores de lado em busca do dinheiro. E isso é totalmente errado, porque você perde a credibilidade no mercado. Do outro lado, a gente tem a análise do ambiente que seja esse ambiente externo. Quando a gente fala de ambiente externo, tem 3 tipos de ambiente. O do cliente, que é você analisar o cliente, a necessidade do cliente, o que ele precisa. A análise SWOT, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Que é saber como que a empresa, fazer uma autoanálise de nós mesmos. E o mercado, nós precisamos analisar o mercado. E quando a gente analisa o mercado, a gente analisa mais a concorrência do que o próprio cliente. A gente precisa quebrar esse paradigma de que eu não preciso ficar olhando a seara alheia. Você precisa. Você como empreendedor ou você como funcionário, estrategista você precisa saber o que o seu inimigo está fazendo. E sim, ele é um inimigo, porque ele é seu concorrente. Por mais que você tenha uma parceria, você tenha uma amizade, ele é o seu concorrente. E no final das contas, o que visa uma empresa é os objetivos e fins lucrativos. Então as empresas elas vão buscar superar a concorrência, independente de tudo. Então a gente tem que saber analisar o mercado, que é saber analisar a concorrência. A gente tem que saber analisar o cliente, que é o cliente que a gente vai comprar. E a gente precisa saber fazer análise SWOT, que é fazer uma análise da nossa empresa como um todo. Baseado nisso, você vem ali os objetivos da empresa, como base estrutural lá de cima. Então a empresa ela tem como primeiro objetivo os da empresa em si, que são os objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos é como se eu falasse para você hoje assim, é o que eu quero alcançar daqui 10 anos. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de consultoria administrativa. Então, daqui 10 anos eu quero ser um cara reconhecido no mercado como o maior consultor de negócios do estado de São Paulo. Isso é um objetivo estratégico. Mas que isso vai acontecer a longo prazo. Então você pode, por exemplo, assim, olhar no contexto de vendas.
eu quero ser o maior vendedor do mercado. Exemplo, nós temos aí na nossa turma o Everton, né, que vende capa de piscina, né, aqueles produtos para capa de piscina. Então, como objetivo da empresa dele, objetivo maior, ele quer ser reconhecido no mercado como o maior vendedor de capa de piscina da cidade de Itu e região. Isso é o objetivo que ele quer ser, maior do que os outros concorrentes que ele quer ser. E, futuramente, ser também do estado de São Paulo. Então, esse é o objetivo da empresa. Embaixo, vem os objetivos departamentais. O que seria isso? É o famoso tático e operacional. São esses caras que vão fazer com que os objetivos da empresa sejam atingidos. Detalhe, eu sei que vocês já ouviram falar muito disso na empresa, é sobre alinhamento. O que é alinhamento? O que é estar alinhado? Ficar alinhado na mesma página, alinhado com meus conceitos. O que é essa pegada? Estar alinhado dentro da empresa é com que os seus objetivos como funcionário, ou como dono, ou como CEO, eles estejam extremamente igualitários, ou seja, igualados aos objetivos da empresa. Isso é estar alinhados. É quando os objetivos menores são os mesmos objetivos da empresa. Só que cada um no seu quadrado. Exemplo, nós temos aqui o primeiro objetivo departamental, marketing. Qual que é o desafio do marketing? Ele tem um desafio, fazer o objetivo dele acontecer. Mas esse objetivo dele tem que bater com os objetivos da empresa. Então, o marketing vai fazer com que a empresa ela fique mais o quê? Visada no mercado, que as pessoas conheçam mais a empresa, que as pessoas possam conhecer mais os produtos, através do quê? De comunicação, de divulgação, estratégias de vendas, estratégias de mercado, estratégias de marketing, promoções, enfim. Quais são os desafios dela? Então, o marketing vai enfrentar desafios que vai levá-lo a atingir os seus objetivos, que vão ajudar os objetivos da empresa. Do lado a gente tem as finanças, que é o departamento financeiro. Qual que é o departamento financeiro? Manter a empresa exatamente alinhada num contexto como ser um bom pagador de impostos, um bom pagador de fornecedores, ter o nome limpo da praça, ter crédito para vários investimentos, fazer retorno. Esse é o objetivo departamental das finanças, mas que ao concluir o objetivo do departamento, ele vai atingir o objetivo da empresa. Ficou claro? Então, em resumo, o objetivo dos departamentos da empresa, que é o tático e o operacional, ao final deles, quando eles atingirem seus objetivos, automaticamente eles vão atingir e vão auxiliar para atingir os objetivos da empresa como um todo. Eu não vou falar dos outros aqui para que não fique muito extenso, mas acredito que vocês tenham entendido. Produção, vai produzir a matéria-prima, pegar a matéria-prima, produzir um negócio para poder vender, para poder ter disponível para o pessoal do comercial. Depois a gente tem a gestão de pessoas, a gente precisa trazer pessoas para o meu negócio, eu preciso fazer seleção, preciso fazer desenvolvimento, preciso fazer treinamento, recrutamento, preciso trazer as pessoas certas para mim, eu não posso trazer qualquer um. Eu preciso trazer pessoas qualificadas para administrarem cada coisa, porque senão os meus objetivos não vão ser atingidos. Depois eu tenho a logística, eu preciso saber divulgar e entregar esses produtos, porque as pessoas precisam de praticidade. Ninguém quer um negócio que eu tenho que buscar, as pessoas querem que entregue, né? A maioria das pessoas hoje adora o delivery. Então a logística é muito importante. E não só a parte de entregas, mas armazenamento. Como eu armazeno o meu produto ou o meu serviço a ponto de que ele não se tenha um desgaste operacional, um desgaste do produto que antes mesmo dele chegar na mão do cliente, às vezes ele já está ruim, quebrado. E aqui do lado, que eu acho que deve estar escondido aqui pela minha foto da nossa querida webcam aqui, mas deve ser o pessoal do comercial. Aí, ó, é o comercial. Então, o comercial é o cara que vai também vender. Então, quer ou não, o comercial vai estar vendendo para atingir o objetivo dele, que é bater as metas, mas no final é trazer faturamento maior para a empresa. Percebe-se que quando um departamento conclui um objetivo departamental, ele também conclui o objetivo da empresa? Essa é a pegada. Passando aqui para frente, o que a gente vai ter? Uma estrutura da empresa. Eu gosto de fazer esse desenho na faculdade porque o pessoal entende mais fácil.
né, como estrutura. Na verdade, quando eu estudei, eu também vi esse desenho, e eu acho que é o desenho mais claro do que é uma empresa, né? Acho que toda faculdade de administração passa esse famoso desenho do corpo humano, tá? Então, a gente começa pelo cérebro, que ali é a alta gerência, a alta administração da empresa. E o que significa esse negócio aí, a alta gerência? É a identidade, imagem e integridade da empresa. É o famoso missão, visão e valores. Quem define isso? É o cérebro da empresa. É a alta gestão. Então a missão tem a ver com a identidade da empresa, a visão tem a ver com a imagem da empresa e valores tem a ver com integridade. E tudo isso é feito pela alta gerência, pelo cérebro. São eles que pensam, normalmente o dono da empresa, porque a gente sempre costuma dizer que a empresa sempre é o resultado do dono da empresa. O espírito do dono, o perfil do dono, ele influencia muito no que a empresa vai ser. Tá bom? Nos olhos a gente tem o marketing e o pessoal do comercial e vendas, que é o pessoal que ouve, que observa, que fala e se relaciona. É o pessoal que está de acordo com o mundo externo. Então o marketing e o comercial da empresa, que é o pessoal de vendas, junto com o marketing, que é o pessoal de estratégia, de comercial, de promoção, eles ouvem, eles observam, eles falam, eles se relacionam com quem? Com os clientes, através das pesquisas que eles fazem. Essas pesquisas são pesquisas estratégicas, tá? E eles se relacionam com os clientes. E eles conseguem captar as necessidades, os desejos e as expectativas dos clientes. Com relação ao quê? Com relação ao produto e ao serviço dele, tá? Com relação ao produto e ao serviço, tá bom? Depois a gente tem o pessoal ali do esôfago, né? O esôfagozinho ali, aqui, ó, que fica bem aqui, ó. É a logística. O que é essa logística? É o armazenamento, é como os produtos vão passar lá, eu tenho que estocar esse produto, como que eu manejo esse produto, o serviço, como é que eu vou levar esse serviço até o cliente. Então isso é uma coisa fundamental na empresa. Depois a gente tem o financeiro, que a gente costuma dizer que é o coração da empresa, o departamento financeiro. Por quê? O financeiro vai administrar todos os recursos da empresa para todo o corpo humano, inclusive para o cérebro. É o dinheiro. Então o dinheiro ele vai entrar e vai sair por todo o corpo, que é como a gente costuma dizer, né? Então o coração vai bombear esses recursos para as partes que o corpo vai precisar. Aí nós temos o pulmão, que é a parte de gestão de pessoas, e que eu já tenho falado bastante, que gestão de pessoas não tem muito a ver só com liderança. Tem a ver com recrutamento e seleção, trazer as pessoas certas para dentro da empresa. E ter essas pessoas lá dentro, eu tenho que fazer o quê? Motivá-las, treiná-las e desenvolvê-las para que elas possam atender e buscar se desenvolver da melhor maneira possível dentro da empresa. Porque elas possam exercer uma função de acordo. Depois a gente tem o rim, ali em cima, que é a qualidade. Por que o rim? Porque ele vai tentar trazer o quê? A qualidade para dentro do negócio. Ele vai tentar trazer a qualidade, seja no seu produto ou seja no seu serviço. Um desses dois vai ter o que nós buscamos entender como qualidade. Então, a qualidade no seu serviço prestado, a qualidade no seu produto vendido, a qualidade no seu atendimento durante a venda, a qualidade no seu atendimento no pós-venda, como você trata o cliente depois da venda, porque o cliente é seu parceiro, certo? A qualidade na relação entre fornecedores, a relação entre o seu network, você precisa conhecer outras pessoas, você precisa conhecer outros negócios para que você possa saber como que a sua gestão e a sua governança está. Depois a gente tem o estômago ali bonitinho, que é a nossa produção. Ele vai produzir tudo que a gente precisa de produto e serviço para ser vendido ao cliente. E lá embaixo a gente tem os resíduos, que são tudo aquilo que é de ruim da empresa, tem que sair. Gente, não é um paradigma, é algo fato. Os resíduos não é só lixo de produção, é tudo que for lixo de coisa ruim. Brigas, intrigas, má gestão, falta de planejamento, má administração do dinheiro,
má qualidade de produção, tudo que for de ruim da empresa tem que sair pelos resíduos. Não pode ficar dentro, tem que sair. Então, como que a gente tira isso daí? Através dos nossos famosos indicadores de desempenho, que são os KPIs. Esses caras são os nossos medidores de desempenho que serão capazes de tirar esses resíduos. E por último, o lazer. O que é o lazer? É que no final de tudo isso, se tudo isso ornar, o lazer vai proporcionar o retorno financeiro, que é o nosso famoso ROI, retorno sobre investimento, vai trazer retorno para os empregadores, que são as pessoas da alta gerência, para os empregados, que são os seus funcionários. O lazer vai vir para todo mundo, que vai ser a emoção de você estar tendo de volta o retorno do seu trabalho, o retorno do seu estudo, o retorno do seu esforço, seja no planejamento, seja na execução. Então isso vai ser muito bom quando tudo isso orna e você tem como resultado o lazer, tá certo? E aí a gente tem a visão sistêmica da empresa, que a gente usa o sistema sanguíneo, que é a inteligência competitiva. Gente, a inteligência, ela é competitiva demais, porque quem tem conhecimento desbrava horizontes que outros profissionais não conseguem desbravar. É aquela famosa frase, o povo peca por falta de conhecimento. Sim, quem não tem conhecimento ou não busca o conhecimento, falha em muitos processos, falha em muitos projetos, falha em muitas coisas dentro da empresa. Então, a inteligência competitiva, ela é como o nosso sangue, a corrente sanguínea. É um sistema integrado de informações. Essas informações elas precisam passar de setor em setor. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa ela vive de informação. Que informações são essas? Todos os setores precisam se conversar, todos os setores precisam se conectar, todos os setores da empresa, seja desde a alta gestão até a baixa gestão, precisa estar conectado e precisa entender o que precisa fazer. É a comunicação entre as pessoas, isso precisa existir. Não é fácil se comunicar com pessoas, não é fácil conversar, as pessoas são difíceis de lidar. De fato isso é normal. Mas o que nós queremos encarar aqui de fato é que a informação ela é algo precioso dentro da empresa. E quando a gente fala de planejamento estratégico, todo mundo tem que estar alinhado, todo mundo precisa saber o que a gente está falando. Não adianta a gente cair de paraquedas dentro de uma situação, dentro de um contexto, se não tem como eu passar a informação. Se eu não tiver passado, não adianta. A pessoa não vai saber. Né? Não tem, por exemplo, assim, não tem como uma pessoa executar uma função específica dentro da empresa se ela não foi informada daquilo, né? Ela não tem a bola de cristal, né? Ela não vai conseguir fazer sem que você explique, sem que você passe a informação. Então a informação ela é uma inteligência competitiva. Uma empresa que é inteligente, ela tem um sistema integrado de informação eficiente. A inteligência é a capacidade de resolver problemas novos através de recursos existentes. Vamos lá. Trazendo para esse contexto do conhecimento, trazendo aqui para a visão sistêmica da empresa, é aquele profissional ou aquela empresa que consegue resolver problemas através dos recursos que ela já tem. Ela não precisa ficar inovando. Aquele negócio, eu não preciso inventar a roda já foi inventada. Eu preciso usar a roda para resolver o meu problema. Então, o que nós necessitamos saber, o que nós já sabemos e por que nós precisamos saber disso, quando nós precisamos saber disso, o que nos custará obtê-la e o que poderia nos custar não obtê-la. É saber definir essas perguntas para mim, para minha empresa. Será que eu realmente preciso saber aquilo lá? O que eu já sei? Será que o que eu já sei eu não vou necessitar de saber mais? Ou vou necessitar de saber mais porque eu preciso me atualizar? Por que eu preciso saber disso? É importante? Se não, quando eu vou precisar de saber disso? Um dia talvez eu precise. O que nos custará obtê-la? Qual o esforço que eu vou ter? E o que poderia custar se eu não ter, se eu deixar para trás, deixar para depois, né? Isso é muito importante. Mas em resumo, o que eu quero deixar aqui, claro, é que a inteligência na empresa, para a empresa ou para o profissional, é ser aquele cara que resolve problemas novos com soluções e recursos já existentes. Gente,
um profissional que senta na mesa, em 1 hora ele resolve problemas, pô, meu, você fica apaixonado pelo cara. Não tem como. A empresa vai te amar. E no caso dos empreendedores, o cliente vai te amar. Você não precisa ser aquele cara que entra às 8 da manhã e sai às 18, trabalha no horário certinho. Cara, não precisa disso. Você precisa ser aquele cara que resolve o problema em 1 hora. Se em 1 hora você conseguir resolver o problema com os recursos que você tem na mão, vale mais do que 8 horas que você fica dentro da empresa. É isso que o mercado está procurando. É isso que profissionais estão sendo procurados e empresas, prestadoras de serviços ou que vendam produtos que resolvam os problemas das pessoas. Em resumo, isso também é o contexto do que é marketing. Marketing é satisfazer as necessidades dos clientes conforme o contexto. Então, essa inteligência da empresa vai saber resolver esses problemas. Ah, mas você vai perguntar assim, professor, como que eu consigo ter essa inteligência, essa capacidade? Através de experiência de mercado, vivência, estudo. Tem que estudar, gente. Não dá para abrir mão de faculdade, de curso técnico, de cursinho. Não dá, tem que estudar. O conhecimento é ouro. E a sua experiência de mercado, aquilo que você já viveu hoje em qualquer empresa que você já trabalhou. Esse case, esse business que você adquire, ele vale muito. E isso é inteligência competitiva. Numa hora de uma entrevista de emprego ou na hora de uma reunião, um briefing com o cliente, isso vai fazer diferença. Se é aquela pessoa que sabe o que está falando, aquela pessoa que tem o domínio do contexto daquilo que está falando, seja numa entrevista de emprego, ou seja numa reunião de negócios, ou seja até mesmo numa entrevista com o cliente, num briefing, isso vai fazer diferença. Tá? A informação, ela está exatamente atrelada. Aqui a gente faz uma ligação um pouquinho do que a gente fala em TI, na parte de gestão de TI. A gente tem os dados, que através dos dados a gente gera informação. Através da informação a gente gera conhecimento. Através do conhecimento eu gero consciência. O que é a consciência? É meio que a habilidade ali de fazer, porque o conhecimento é teoria. A consciência já é a prática. É a mesma coisa de eu sou consciente de que se eu pôr o dedo na tomada vai dar choque. Por quê? Eu já aprendi isso na teoria que dá choque. Ali abre o portal de informações que é a sua inteligência competitiva, o seu banco de dados. Então essa escada, ela é escalonável. Dentro da empresa é a mesma coisa. Eu coleto dados, que são os dados do mercado, os dados do cliente, os dados da minha empresa, que é a análise SWOT. Tudo isso eu reúno esses dados para gerar o que? Informação, estatística, algo estatístico, algo que um relatório pode me informar. Como média de vendas numa região, como maior vendedor, mais aceitação do meu produto, menos aceitação do meu produto. Através disso eu vou gerar conhecimento, eu vou entender o porquê que as coisas estão acontecendo dentro da empresa. Depois eu gero a consciência, que é a prática do negócio. E aí eu crio a inteligência competitiva, porque eu preciso reunir tudo isso daí, tanto a teoria como a prática, unir ela em um e colocar ela isso no mercado para que eu possa fazer a diferença. Beleza? As informações são prioritárias e estratégicas e que podem ajudar os gerentes a tomarem decisões mais acertadas. Quais? Tá aqui, eu já listei para vocês. Definir as peças-chave, definir as estratégias de busca de informação. Eu preciso saber como que eu vou buscar essas informações. Compartilhar as informações. Eu preciso compartilhar com o pessoal da minha equipe. Interpretar os cenários. Eu preciso interpretar o cenário. Eu preciso saber o que está acontecendo. É como um jogo de xadrez. Eu preciso tomar uma decisão de colocar o meu boneco ali do jogo de xadrez na posição correta. Mas eu preciso definir tudo isso. Eu preciso interpretar o cenário. Eu preciso definir peças-chave. O que são essas peças-chave? São pessoas. São pessoas. Existem pessoas, gente, que cabem em determinada situação e outras não. E não quer dizer que um é melhor que o outro. Não. É porque para aquela situação ele é uma peça-chave. E para aquela outra situação ele não vai ser. Então existem pessoas e pessoas. E a gestão de pessoas vai trazer isso para a gente. A gente saber analisar quem são essas pessoas chaves que vão se encaixar no negócio e que vão, quando botar a mão, vai ser um José do Egito ali. Tudo que botar a mão prospera, porque ele é a peça-chave do negócio.
Definir estratégia de busca de informação. Como que eu vou buscar essas informações? Através da coleta de dados. E compartilhar essas informações com quem é necessário, que é a parte de equipe mesmo propriamente dita. Eu deixei aqui, vou deixar até aqui para vocês, um link de 2 vídeos para refletir sobre o presente e o futuro do trabalho e na empresa. São 2 vídeos interessantíssimos. Se vocês quiserem, eu vou deixar também o link depois lá no grupo do WhatsApp para vocês poderem analisar esses vídeos aí como apoio, material de apoio de estudo. Tá bom? Reflexão. A fábrica do futuro terá apenas 2 empregados. Um homem e um cachorro. O homem entrará para alimentar o cachorro e o cachorro para impedir que o homem toque no computador. O que é isso daí? A fábrica do futuro terá apenas 2 empregados. O homem e o cachorro. O homem vai sempre trabalhar ali para o cachorro, para alimentá-lo. E o cachorro para impedir que o homem toque no computador. Por quê? Por que essa reflexão? Porque o homem, ele, nesse contexto geral, né, ele vai trazer o cachorro como se fosse o cliente, né? Porque hoje a empresa, ela serve o cliente para alimentar o cliente, né? E o cachorro, como sendo o cliente, ele vai ser aquele cara que vai impedir o homem ou a empresa de trazer cada vez mais aquela automação do computador. Porque a tecnologia ela vem avançando, ela vem avançando, ela vem avançando, ela vem avançando, ela vem avançando. E hoje os clientes eles estão cada vez mais exigentes. Por que eu falo isso? A exigência dos nossos clientes, eles estão voltados a mais às suas necessidades. E as empresas hoje usam mais aquela visão de só computador. Eu vou usar só o quê? Automação. A gente sabe que hoje agora tem o ChatGPT, tem várias IAs aí que estão fazendo muita coisa pelo homem, mas que não tem aquele racionamento do homem, né? Aquele contexto racional do homem. Então, o cachorro, ele vai vir, que é o cliente do mercado, ele vai vir para impedir o homem de tocar no computador, para que o homem possa voltar ao quê? A ser uma pessoa racional, a pensar estrategicamente, a pensar antecipadamente e não deixar só que o computador o guie ou só uma automação o guie. Então, o que essa reflexão quer dizer? Que no futuro, os 2 empregados que vão fazer a diferença no mercado é o homem e o cachorro. Uma porque o homem vai entrar para alimentar o cachorro, alimentar o cliente, seja de todos os produtos e serviços que vão ser oferecidos para ele, e o cliente vai impedir que o homem vá para o computador e use automações, né? Para que ele pense o quê? De forma mais racional da coisa, pensar estrategicamente, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então aqui eu coloquei também 3 frases aqui famosas também para vocês darem uma olhada. Quem decide pode errar, quem não decide já errou. Então é aquele negócio, eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso ficar em cima do muro. Eu preciso decidir alguma coisa, mesmo que isso custe um erro. O erro vai fazer com que eu tome depois uma decisão diferente e melhore, traga melhorias para a minha empresa. Para se chegar onde quer que seja, não é preciso dominar a forma, basta controlar a razão. Que é a mesma reflexão do cachorro ali anteriormente, é a questão do racional. Se a gente focar muito nesse negócio de automação, porque o computador faz para mim, porque eu penso, mas o computador faz, as inteligências artificiais estão dominando tudo. Não, eu preciso ter um negócio racional. A robótica não é racional, a robótica é programável. Você programa e ela obedece. Já você, homem, é dotado de inteligência racional. A próxima, a incerteza é o complemento do conhecimento. A gente tem incerteza de tudo. A gente nunca vai imaginar como a gente vai estar aqui daqui muitos anos. O futuro a Deus pertence. Mas o nosso principal objetivo é que agora no presente a gente possa evoluir e crescer cada vez mais. Todas as flores do futuro estão na semente de hoje. Essa é a mais pura verdade.
Precisamos plantar. Precisamos plantar cada vez mais para atingir os nossos objetivos. Porque as sementes vão ser germinadas e lá no futuro vai trazer para nós as nossas flores, os frutos e assim vai. Teoria Zeca Pagodiana. Essa teoria é uma teoria muito estudada na administração, que é o famoso deixa a vida me levar e a vida leva eu. Gente, temos que fugir desse negócio. Esse negócio atrasa muito a nossa vida, tá? E são aquelas famosas frases assim que a gente ouve dentro da empresa ou na nossa vida, na faculdade, em qualquer lugar. Espero ainda a minha vez vai chegar. Sou de origem pobre, sou de origem humilde. Foi assim que Deus me fez, eu não vou mudar. Deus me fez assim e vai ser assim até o resto da vida. Esse é o destino que Deus me deu, eu aceito. É como eu tenho vivido, eu vivi dessa forma. O negócio é deixar rolar, né? O famoso deixa acontecer naturalmente. E aos trancos e barrancos lá foi eu. Já ouviu falar aquela turma lá? Não, diante de várias provações, tá na luta, tá difícil, mas lá vou eu. Gente, esse negócio é teoria Zeca Pagodiana. Não resolve dentro da empresa, não faz você crescer, não faz você ter lucro, não faz você ser forte. Essas palavras, essas frases são frases que atrasam a nossa vida. Esquece. Se você quer ter um objetivo, se você quer crescer, quer ser uma empresa de sucesso, quer ser um profissional bem qualificado no mercado, tire essas frases da sua vida, desse pensamento. Evolua o seu pensamento. Isso vai fazer diferença. Aquela famosa frase lá da Alice, que eu já falei, né? Qual caminho devo seguir? Para onde você quer ir? Tanto não faz. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho vai ser adaptado a você. Tá bom? Essa foi uma rápida introdução, muito rápida mesmo. É uma introdução assim, uma das introduções bem rápidas. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho de níveis de planejamento, tá? Que é aquilo que a gente já começou a falar na introdução, de forma rápida e objetiva, tá? Vou colocar aqui um pouquinho para o lado para não cortar as palavras ali. Mas níveis de planejamento. A gente tem 3 níveis na administração. São esses níveis, são os padrões em qualquer empresa. Estratégico, tático e operacional. Simples. Esses níveis, eles existem planejamento em todos os níveis. Começando pelo estratégico, é a alta administração. O que é a alta administração? Os donos da empresa. Eles definem a visão da empresa, forte de orientação externa, foco no longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos. Famoso missão, visão, valores, história, plano de negócio. São eles que definem a ponta do iceberg. O que eu quero ser, quais são os nossos objetivos, o que eu vou ser daqui muitos anos. É esses caras que definem o pessoal de estratégico. Depois eu tenho o tático. O tático são os gerentes, que eles trabalham visão por unidades de negócio ou departamentos, foco a médio prazo, definições das principais ações para o departamento. O tático nada mais é do que os líderes, os gerentes, né? Então eles vão definir, através do que vem do pessoal da estratégica, vão definir as suas visões por departamento. Lembra no começo que a gente falou aquele negócio lá, que cada departamento, ao atingir o seu objetivo, vai atingir no final o objetivo maior da empresa? É o que esses caras vão garantir. O pessoal do tático vai garantir que isso aconteça. Beleza? E por último, o operacional, que são os pessoal de chão de fábrica. É a visão por tarefas rotineiras, focos no curto prazo, definições de objetivos e resultados bem específicos. São supervisores e os pessoal mesmo, os peãozão mesmo, que a gente fala, peão, chão de fábrica. Esses caras, eles vão cumprir tarefas. Eles vão cumprir processos. E os objetivos deles são a curto prazo. Como fabricar uma peça, embalar um produto, testar um produto. Os objetivos dele é a curto prazo, duram um dia no máximo. Enquanto dos gerentes, do pessoal do tático, dura normalmente um mês, é a médio prazo. Tá? Como que a gente define o que é a curto prazo e a longo prazo? É a mesma coisa na gestão financeira. Quando a gente fala de gestão financeira, investimentos a longo prazo é a partir de um ano.
Investimentos a curto prazo é até 11 meses. Simples. O mesmo conceito de gestão financeira se aplica em planejamento. Coisas a médio prazo e curto prazo vão atingir de 1 a 11 meses. Longo prazo, mais de um ano, de 12 meses ou mais. Beleza? Então, essa pirâmide famosa. E aí nós temos agora o conceito. Mas afinal, o que é planejamento? O que essa palavra aqui diz pra gente? O que é esse negócio? Planejamento envolve um modo de pensar e questionamento sobre o que fazer, como fazer, quando, quanto, para quem, por quê e onde. O famoso 5W2H. O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Então, o planejamento vai focar mais no futuro, naquilo que pode acontecer, baseado naquilo que você decidir no presente. Exemplo. Eu vou planejar atingir 100 mil vendas lá daqui um ano. Eu quero 100 mil vendas, 100 mil reais em vendas daqui um ano. Então eu vou planejar isso. Então eu tenho um objetivo futuro. Mas o meu planejamento vai dizer como que eu vou fazer para atingir esse negócio. E lá eu vou colocar o que diz respeito e o que não diz respeito. O que vai dar certo e o que não vai dar certo. E eu vou planejar quem vai fazer, como vai fazer, quando vai começar, quando vai terminar. Quanto vai custar esse investimento? Por quem? Aonde vai ser feito? Tudo isso vai implicar na decisão futura, mas são decisões que a gente vai tomar no presente. E o planejamento é um processo composto de ações interrelacionadas e interdependentes que visam o alcance de objetivos previamente estabelecidos. Então, no planejamento, eu vou criar ações que elas são relacionadas ou não, são dependentes ou não, que visam o alcance de objetivos que a gente estabeleceu lá atrás, que é o quê? Planejamento estratégico. Então, a estratégia é o que eu quero atingir lá no final, eu vou olhar lá para o final e vou o quê? Olhar para o presente e ver como que a partir do presente eu vou chegar naquele futuro lá. Ou seja, os degrauzinhos que eu vou ter que subir pela minha escada até chegar lá no objetivo final. Princípios do planejamento. O planejamento deve visar os objetivos máximos da empresa, que são os objetivos estratégicos. O planejamento corresponde a uma função administrativa que vem antes das outras, organização, direção e controle. Princípios que a gente viu lá em administração clássica, de nosso querido amigo Henry Fayol. O planejamento ele tem que ser uma função administrativa, tem que vir antes. Eu não consigo organizar, nem dirigir, nem controlar se eu não tenho algo que eu for planejado. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Então eu preciso saber, eu preciso fazer o planejamento, preciso saber aonde eu vou, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, para a partir daí organizar tudo isso, dirigir e controlar. E por último, o planejamento pode provocar uma série de modificações e características de atividades da empresa. Gente, planejamento gera choque. Toda empresa que eu vou prestar consultoria gera choque. Choque entre funcionários, choque entre processos, choque entre pessoas, gera choque. Toda mudança gera choque. As pessoas não estão acostumadas, não estão preparadas para a mudança. Isso é fato dentro de qualquer empresa. Então, mas o planejamento ele vai gerar e provocar muitas modificações. Mas se a gente quer atingir resultados diferentes, a gente tem que mudar as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente faz. Beleza? Princípios do planejamento. Que são esses princípios? Ele deve ser participativo, que é o empowerment. Eu tenho que participar, as pessoas têm que estar envolvidas. O planejamento envolve pessoas. Participação geral das pessoas. Não é só um cara, não. Se só uma pessoa fizer o planejamento, vai dar caca. Tem que envolver pessoas. Ele deve ser coordenado. Princípio da interdependência. Ele tem que ter um líder. Ele tem que ter um cara que vai dar as cartas no negócio. E esse cara normalmente é o que tem mais experiência, o que tem mais habilidade, o que tem mais conhecimento. Ele deve ser integrado, princípio da unidade. Ele tem que estar dentro da empresa, ele tem que estar integrado com a união dos departamentos. Então, esse planejamento ele tem que estar alinhado com o pessoal da produção, com marketing, com vendas, com o pessoal de gestão de pessoas, com a logística, com tudo. Tem que estar integrado. É a união dos departamentos, porque todos vão ser afetados no planejamento. E ele deve ser permanente, princípio da melhoria contínua. A princípio da melhoria contínua é estudado por Elton Mayo.
Esse cara, ele é um cara da administração que ele estudou a sociologia como impacto na organização. Então, o princípio da melhoria contínua é que eu faço alguma coisa e eu refaço essa coisa de novo de uma forma melhor. Um exemplo clássico do bolo. Então, eu vou fazer um bolo de cenoura com chocolate, eu vou fazer a primeira vez, vai ficar de um jeito. Na segunda vez, eu tenho que fazer melhor do que a primeira. É um princípio. É início de tudo da minha vida. Eu tenho que fazer essa melhoria contínua acontecer. Beleza? Aqui, eu tenho 3 termos que a gente usa em todo curso de administração, seja gestão empresarial, administração, gestão de TI, engenharia, tudo. Eficiência, eficácia e efetividade. A gente usou isso na dinâmica lá do feijão, que a gente fez a produção lá das caixinhas de feijão. Eficiência, eficácia e efetividade. Efetividade, ele é estratégico. Eu vou começar por ele, porque a efetividade, ela é um contexto estratégico, ela é o maior. Manter-se no ambiente, apresentar resultados globais positivos ao longo do tempo. Permanente. A efetividade é o resultado final. Então, eu sou efetivo quando eu atinjo o resultado final. Exemplo, em um ano eu preciso vender o meu estoque de 50 produtos, 50 garrafas de água. Se ao final de dezembro eu vender os 50, eu fui efetivo. Eu posso, ao longo dos 12 meses, ter batido minha meta mensal? Posso, mas se eu não bati minha meta final, eu não fui efetivo. A efetividade é um pensamento estratégico. Ela é feita pela governança, tá bom? A governança, ela traça objetivos de longo prazo. E que esses objetivos, eles são globais. É como se eu pensasse, eu quero que a minha empresa seja reconhecida no mercado como a melhor fabricante de garrafas, melhor fabricante de canetas, com a melhor prestadora de serviços na área de piscinas. Aí sim eu sou efetivo, porque eu consegui atingir um resultado global. E isso vai fazer eu me manter no ambiente competitivo no negócio. Depois eu tenho eficiência e eficácia, que elas trabalham juntas do modo tático e operacional. Eficácia é fazer as coisas da maneira certa e a eficiência é fazer as coisas da maneira adequada. Ou seja, a eficácia tem mais a ver com a administração de recursos, certo? Então, a eficácia, eu consigo fazer as coisas certas, produzir alternativas criativas, maximizar a utilização dos recursos, obter resultados e aumentar o lucro, certo? Então, a eficácia é fazer as coisas exatamente quando elas precisam ser feitas. É o seu chefe. Ou o cliente é seu chefe também. Pedir alguma coisa e você ser eficaz, ou fazer o negócio de forma eficaz, fazer exatamente o que foi pedido. E a eficiência, em resumo, além de resolver os problemas e fazer as coisas da maneira adequada, é fazer as coisas utilizando o menor custo possível. É reduzir custos. É eu fazer e administrar os recursos da organização da melhor forma possível. Aí sim, se você é um cara que é eficiente e eficaz, você também é um cara que as pessoas se apaixonam por você. Porque você faz as coisas da ordem certa e ainda usa os recursos da empresa da melhor maneira possível, você tem um resultado estratégico fenomenal. Beleza, gente? Impactos do planejamento estratégico. O planejamento, como eu já disse, provoca modificações em pessoas, em tecnologia, sistemas e políticas. Provoca, é um impacto. As pessoas vão sentir esse impacto da mudança. Tecnologias vai sentir porque você vai ter que empregar novas tecnologias. E quando a gente fala de tecnologia, não é só computador, celular, tablet, não. Tecnologias é também processos. É o modo de fazer as coisas. Ferramentas. Sistemas. Os sistemas também vão mudar. O sistema de produção, o sistema de vendas, tudo isso vai ser mudado. Depois a gente vem as políticas, que são os valores da empresa. Consequentemente, mudam para valores melhores. A empresa passa a ter valores e uma visão mais aguçada. E aí agora a gente cai para a definição de estratégia. O que é estratégia? O conceito de estratégia não é só aquele lá visto no filme lá do Tropa de Elite, né?
O conceito de estratégia ele é muito mais disso que você está observando, né? A estratégia ela relaciona com os objetivos a longo prazo. E a gente já falou disso, porque a estratégia está mais voltada com a governança, com a mais alta gestão da empresa. Então, a estratégia ela relaciona com os objetivos a longo prazo e com estratégias de ações para alcançá-los, que afetam a empresa como um todo. Enquanto o planejamento tático relaciona os objetivos departamentais que afetam a empresa. Então, esquecendo os outros, a estratégia ela define objetivos a longo prazo, certo? O que eu quero atingir, aonde eu quero chegar. Então, se aonde eu quero chegar, eu tenho uma estratégia a longo prazo. É o que nós já pincelamos nessa aula aqui desde o começo. Então, a estratégia ela proporciona sustentação metodológica para estabelecer a melhor direção a ser seguida da empresa, visando otimizar a interação com o ambiente, atuando de forma inovadora e diferenciada. O que é isso? Se eu já defini, eu já sei aonde eu quero chegar, eu preciso agora fazer o quê? Determinar o caminho, os passos que eu vou seguir através da estratégia. E com isso a gente vai adaptar a empresa para aproveitar as oportunidades num ambiente que está cheio de mudanças. Porque o mercado ele muda o tempo todo, ele está sempre em mudança. Tá? E com a estratégia eu consigo antecipar-se dos concorrentes na descoberta de oportunidades geradoras. Se eu defino uma estratégia, a estratégia ela vai fazer com que eu consiga fazer descobertas entre os meus concorrentes da melhor coisa que eu posso fazer. Tá certo? O qualificativo estratégico vem de uma palavra grega stratégos, que significa general e tem, portanto, uma conotação militar. O verbo stratégie significa elaborar um plano com referência ao exército. A linguagem científica tomou esse vocabulário para aplicar a teoria dos jogos, aos modelos matemáticos e, finalmente, a organização. Então, definir a estratégia é definir um plano. Né? Aquele famoso lá, aconteceu um problema, o cara vira para você e fala assim, eu tenho um plano. Isso é bom. Por quê? Ele tem uma estratégia, ele pensa numa estratégia de como fazer essas coisas acontecerem. Beleza? Processo do planejamento estratégico. Definido pelo nosso amigo Kotler. Para quem não sabe, Kotler é o pai do marketing. Ele é o cara fundador do marketing e ele trouxe para nós o que nós chamamos de análise SWOT. Tá? Então a gente começa lá na missão do negócio, a gente precisa definir a missão do negócio, a gente precisa definir a missão que nós, como empresa, estamos ativos no mercado. Partindo desse pressuposto, eu faço uma análise do ambiente externo, que são as oportunidades e as ameaças, e uma análise do ambiente interno, que são as minhas forças e as minhas fraquezas. Isso é o que nós chamamos de análise SWOT. A partir desta análise, nós conseguimos estabelecer metas, formular estratégias, elaborar programas, implementar e depois ter o feedback de tudo isso. E perceba-se que nesse gráfico, tudo está interligado um com o outro. E é um efeito cascata. Um consegue avançar depois do outro. Mas a análise SWOT está no princípio de tudo. Isso para o planejamento estratégico. Agora, para o planejamento tático, eu consigo, através do planejamento estratégico, definir um planejamento tático. Ou seja, eu preciso fazer o planejamento estratégico primeiro, para depois fazer o tático. E no planejamento tático eu englobo o mercado, o financeiro, gestão de pessoas, produção e organização. E aí eu consigo fazer o quê? O planejamento operacional, que são os resultados esperados pelas unidades organizacionais, que são os departamentos e setores. E aí eu consigo fazer o quê? A retroalimentação. Os resultados que o operacional dá, eu utilizo no tático e no estratégico para o quê? Para fazer o processo de melhoria contínua, que é retroalimentação e avaliação. Eu avalio tudo que foi feito e eu refaço o planejamento, tanto estratégico quanto o tático, porque o planejamento operacional vai me
trazer resultados e informações necessárias para essas mudanças que possam ocorrer. Bom, aqui tem uma tabelinha rápida do tipos de planejamento e que níveis que eles estão, tá? O planejamento estratégico, ele engloba tudo. Como eu te falei, como a gente já falou, ele é global. Ele é um cara que está voltado para toda a parte global da empresa. Tá? O tático, ele está ali no meio. Ele tem mais a ver com o mercado, com o financeiro, com a produção, recursos humanos e o planejamento organizacional. Quando a gente cai para o operacional, que é o maior de todos, a gente vê ali, ó, através do planejamento operacional, a gente consegue fazer, por exemplo, um plano de preços e produtos, plano de despesas, capacidade de produção, recrutamento e seleção de pessoas, plano diretor de sistemas, tá? Tudo isso alinhado. Então, por exemplo, ali o planejamento financeiro. O tático faz o planejamento financeiro. O operacional faz o plano de despesas, plano de investimento, plano de compras, fluxo de caixa, plano orçamentário. Porque eles são os caras que são o quê? O operacional. Então, o tático vai dizer lá, o planejamento financeiro. Eu preciso faturar tantos no ano e gastar tantos no ano. É isso. Por quê? No planejamento estratégico, a empresa precisa ter o quê? Um ano saudável. Percebe-se? Então, de nível estratégico, a empresa definiu lá, eu vou ter um ano saudável, eu vou ter um ano de bom faturamento, eu vou ter uma quebra de dividendos maior, onde eu vou conseguir fazer uma divisão de lucros entre os sócios maior, aumentar salários de funcionários, tudo isso está no plano estratégico. O tático vai lá, planejamento financeiro. Então, para atingir um planejamento estratégico, eu preciso faturar tanto no ano e gastar tanto no ano. Fechado. Aí vem o operacional. Faz o plano de despesas, faz o plano de investimentos, faz o plano de compras, fluxo de caixa e orçamento. Percebe-se a divisão? Vamos lá para o pessoal do RH, gestão de pessoas. Planejamento estratégico. Eu preciso ter uma organização que as pessoas são muito bem vistas, as pessoas tenham um gosto de trabalhar, as pessoas se sintam bem, são bem pagas e externamente as pessoas veem como um ambiente maravilhoso para trabalho. Aí, esse é o planejamento estratégico, a visão final da empresa. O tático entra planejamento de recursos humanos. Eu preciso contratar pessoas com qualificação superior, eu preciso qualificar tantos funcionários, tantos gerentes, tantos engenheiros, tantos isso, tanto aquilo, em números, indicadores. E aí vem o operacional. Eu faço um plano de recrutamento e seleção para mim poder selecionar e recrutar pessoas de acordo com o que foi planejado. Um plano de treinamento, que eu preciso treinar essa galera para executar as funções, porque por mais que elas sejam qualificadas, elas precisam ser treinadas, porque elas vão cair de paraquedas numa empresa que elas não conhecem. Plano de cargos e salários, os funcionários precisam ter carreira, gente. Não adianta. Se o funcionário não tem um plano de carreira dentro da empresa, ele vaza, ele some, ele não dá resultado. Ele precisa ser um cara que hoje ele está numa posição, amanhã ele está em outro cargo. Ele precisa ter um plano de carreira e salário. Não só o aumento de salário decide o coletivo, tem que ter mais do que isso. Depois eu tenho plano de promoção, o cara tem que ser promovido, né? Os cargos e salários, eles são mais envolvidos a um negócio assim mais sistêmico da coisa. Então o cara é assistente, ele vira auxiliar, depois ele vira analista, depois ele vira gestor, gerente, diretor e assim vai. No plano de promoções, ele é o que ele precisa fazer para atingir aquela promoção, os resultados que ele precisa fazer. E o plano de capacitação interna, empresa que paga estudo para o funcionário. Poxa, essa empresa aí é a empresa sonho de consumo de todo funcionário, inclusive meu. Tem que ter uma empresa que faz uma capacitação interna. Porque você entra de um jeito, daqui 1, 2, 3 anos, você é um outro funcionário. E o maior gasto da empresa não é contratar funcionário, e sim mandar embora o cara que já sabe. Porque o cara que já sabe trabalhar, ele vai, queira ou não, ele gera um custo na empresa quando ele sai. Porque aí eu vou ter que ensinar outro cara do zero, vai cometer os mesmos erros que o outro antigo cometia porque ele estava aprendendo. Então isso gera um transtorno na empresa enorme. Então você tem que capacitar internamente o seu funcionário para que a sua empresa possa ter e atingir o quê? O objetivo estratégico. Perfeito?
Mas e a minha empresa? O que a minha empresa tem a ver com tudo isso? É preciso compreender que gestão e planejamento estratégico está orientado para o mercado. O mercado é o mercado consumidor e o mercado de concorrência. O mercado é o que os concorrentes oferecem e os clientes estão valorizando na hora da compra. Para ter uma gestão estratégica efetiva, é preciso compreender qual a posição da empresa frente aos concorrentes e por que os clientes decidem comprar o seu produto e não do concorrente. Para isso, é preciso compreender os critérios de compra do cliente e, por fim, definir os objetivos de desempenho da empresa. Então, o planejamento estratégico sempre vai estar voltado para o mercado. Você vai analisar os concorrentes. Então, por que o cliente compra o seu serviço, o seu produto, a sua solução e não do concorrente? Por que você é escolhido? Tem que ter um motivo. Você tem que satisfazer alguma coisa do cliente. Não é só sobre marketing, não é sobre valor, ser mais barato ou ser mais caro. É sobre o que você está atraindo, que o seu cliente vê em você, que te chama atenção e que, poxa, é esse negócio que eu quero, é esse negócio que eu vou comprar, é essa solução que eu vou comprar, eu não vou pesquisar em outro lugar, é ali que eu vou matar ali o meu dinheiro, eu vou jogar ali o meu investimento. Então, planejamento estratégico é exatamente isso. Então, objetivos de desempenho, fazer certas coisas dentro da empresa é uma vantagem em qualidade, eu faço as coisas certo. Fazer as coisas com rapidez é vantagem de rapidez. Fazer as coisas em tempo é a confiabilidade. Então eu falei que eu vou entregar na data X, eu entreguei na data X. Isso gera confiança. Mudar o que você faz é a flexibilidade. E fazer as coisas mais baratas, vantagem em custo. Eu preciso ser flexível. Não adianta eu ser aquele cara ferro e fogo. Eu faço processo assim há 20 anos, eu vou continuar fazendo. Não importa. Isso acaba quebrando a confiança do cliente. Ele quer uma flexibilidade, ele quer algo exclusivo. Ele quer um projeto exclusivo. Você precisa fazer as coisas em tempo, então eu falei que eu vou entregar no dia X, eu entrego no dia X, não importa. Isso gera confiança. Coisas baratas. Infelizmente as pessoas estão atrás de custo, corte de custo. Você, mais do que nunca como empresário, sempre busca corte de custo quando vai comprar matéria-prima. Por que o seu cliente não vai querer fazer isso também? Tá certo? Então nós vamos fazer uma pausa aqui. Quais são os critérios do cliente utiliza para comprar? A gente vai fazer uma pausa aqui e a gente continua isso no domingo para a gente poder entrar no quê? Na análise SWOT na prática. Então quais são os critérios que o cliente vai utilizar para comprar? É isso. A gente vai analisar isso domingo presencialmente. Então essa é uma prévia de conceitos. Ficou um pouquinho resumido. Tem muita coisa para falar. Mas eu tentei resumir isso em 1 hora e 20 no máximo, para que vocês pudessem entender o conceito de planejamento estratégico e gestão, os níveis de planejamento e como eles se aplicam. E agora a gente vai voltar ao quê? Ao cliente. Como que a gente utiliza como critério tal cliente fazer tal coisa, como que ele escolhe o seu produto ou seu serviço. Beleza? Então eu espero vocês domingo, 15 horas, não demorem, não se atrasem, nós vamos continuar e vamos fazer na prática tudo isso que a gente falou agora em planejamento, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado por terem ficado até aqui, espero ter entendido. Se tiverem dúvidas, só me chamar no WhatsApp que a gente ajuda aí conforme a necessidade, tá bom? Deus abençoe e até mais.